Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, quinta-feira, dia 13 de setembro de 2017, nós estamos aqui no Conecto.online, levando para você mais uma edição do nosso programa Conexão Online. Nesta quarta-feira, temperatura em Palmas, nesse momento no Tocantins, 30 graus. E, claro, o Tocantins todo mais ou menos na mesma batida, no mesmo calor, sem previsão de chuva para o dia de hoje. Ou seja, mais um dia de muita secura. E neste dia 13 nós devemos lembrar que o 14 bis de Santos Dumont, em Paris, no ano de 1906, realizou o seu primeiro voo. Aqui ao meu lado, Luiz Armando Costa. Mas antes dele fazer o seu destaque inicial, eu aviso a você que daqui a pouquinho o Nilson Bittar, nosso companheiro, vai estar na Assembleia Legislativa do Tocantins. Hoje uma sessão quentíssima, né? Daqui a pouco ele traz essas informações. Ontem, inclusive, entrou à noite para os deputados votarem o famoso empréstimo e até agora não teve solução nenhuma. Inclusive tem uma comitiva de Araguaína. Hoje o secretário da Saúde também está na Assembleia Legislativa, uma sessão especial também com vistas à prestação de contas do pessoal da saúde. Nós vamos detalhar para você daqui a pouquinho tudo isso e muito mais. E ontem nós tivemos inclusive um incêndio. Estou falando de secura, estou falando de clima difícil. Um incêndio para prejudicar ainda mais aconteceu no Colégio Militar aqui em Palmas. Claro que não teve grandes proporções, mas a gente viu que prejuízos materiais houve sim. Na escola de música da escola, numa sala de música da Escola Militar aconteceu em Palmas ontem, no início da tarde. E a gente daqui a pouquinho também pode aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Um dia quentíssimo também pelo Brasil afora, Brasília, Curitiba. Hoje é dia de mais um depoimento do ex-presidente Lula. E, claro, todas as atenções voltam-se para a Operação Lava Jato. E eu agora chamo Luiz Armando Costa para o seu destaque matinal. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bittar, que está lá na Assembleia Legislativa. Bom dia a todos, né? A todos os ouvintes do Estado e fora do Estado também. É um dia quente. Brasília acabaram de informar aí que foi preso o irmão do Joesley, o Wesley, né? Então aprofunda-se a crise no governo, porque ontem a Polícia Federal apresentou aquele organograma do quadrilhão do PMDB, então um problema, né? Agora, por aqui, o Paulo, nós estamos aguardando, inclusive, o Bittar, o nosso companheiro Bittar, que está na Assembleia, está pegando fogo a Assembleia, na verdade, né? Porque não é aquele fogo, não é aquele fogo da escola. Não é o fogo da serra, não é nem o fogo da escola. Pegando fogo no bolso dos deputados, né? Porque a Araguaína, né, que é a segunda maior cidade do estado, com 170 mil habitantes, e o segundo maior colégio eleitoral, com 100 e poucos mil eleitores, resistindo a retirada daqueles recursos daquela rodovia, da rodovia 222, da perto de Araguaína, né? O prefeito Ronaldo Dimas, inclusive, está na capital, resistindo àquela mudança, né? A preocupação aí, Paulo, é o seguinte, que o que faz o problema na Assembleia, na verdade, é só de divisão de dinheiro, né? É a questão legal, né? Porque se fosse analisar a questão legal, o empréstimo, da forma que está sendo colocado, ele não seria dividido, né? Porque a decisão da Assembleia é inconstitucional, dos deputados é inconstitucional, ou seja, os deputados não podem fazer uso do orçamento do governo da forma que eles estão querendo, eles não podem mandar no governo. Mesmo que o governo concorde. Não, mesmo que o governo. Não, veja bem, na verdade. Se concordar é muito complicado para definir, né? Hoje em dia, o que os deputados têm hoje? Eles têm as emendas parlamentares, que é 1% da receita corrente líquida, que isso vai dar 73 milhões por ano, não é? E eles podem fazer requerimentos. Não é? Tem deputado aí que tem 1000 requerimentos. Então, essa questão da divisão que eles estão fazendo é como se fosse requerimentos. Entendi. O governo acata ou não acata? Defere ou não defere? Legalmente é assim. O governo pode fazer um H político, óbvio, né? E falar, não, eu estava atendendo essas... Mas não pode, legalmente não pode. Ou seja, as emendas parlamentares tem que ser 1% da receita corrente líquida. Esse dinheiro que está entrando não é contabilizado na receita corrente líquida. Então, ou seja, tem mais essa leva para gastar ainda. A questão é legal mesmo, é legal. Veja bem, os deputados tomaram uma decisão ilegal e constitucional. Se acontecer da forma que os deputados estão fazendo, que eu creio que não vai acontecer, os deputados vão dividir, mas o governo não vai cumprir. Veja bem, o Ministério Público vai entrar em questão. O Ministério Público de Contas vai ter que entrar, vai ser forçado a entrar.
porque é ilegal essa repartição de recursos que o presidente da Assembleia está comandando na Assembleia Legislativa. Inclusive, ele disse que hoje eu estou vendo portais, no portal do jornalista Kleber Toledo, tem uma entrevista dele dizendo que o compromisso dele é com 139 municípios. Não, o compromisso dele é com o Legislativo. Quem cuida de executar obras nos municípios é o Poder Executivo, não é o Poder Legislativo. Então, assim, há uma confusão, uma confusão danada aí nessa questão, ou seja, o Legislativo não pode executar, o Legislativo está querendo executar. Quem executa é o governo, é o Palácio Araguaia, é o governador que foi eleito para executar. Então, na verdade, o Legislativo está querendo atropelar o Poder Executivo. E isso é inconstitucional. Olha, você que está acompanhando essa novela já não é de hoje, foi uma briga danada e nós repercutimos tudo isso aqui com relação aos processos, aos encaminhamentos, a Assembleia senta, começa a discutir, coloca o governo contra a parede. Eu acho que o termo é mais ou menos esse, né, Luiz? Para tentar impor essa divisão, colocou o governo contra a parede. Eu acho que a briga é por dinheiro, ou seja, o governo quer dinheiro. E os deputados também querem dinheiro. Então a briga é por dinheiro, ou seja, lógico que politicamente o governo vai capitalizar mais que os deputados, que o governo tem a prerrogativa de atender ou não atender, e o desgaste pode ficar com os deputados. Sim. Tá entendendo? Então o governo tá a cavaleiro nesse processo. Não está nem tomando parte. Não, veja bem, olha que ele é o principal culpado, ele que mandou o projeto, ele que é a líder do governo, foi uma defensora da divisão lá dentro da Assembleia, mas ninguém está falando mal do governo, está falando dos deputados. Você está entendendo? A situação é confortável para o governo nesse momento. É confortável nesse momento, ou seja, os deputados estão assim, pensando em dinheiro, e não estão raciocinando. E essa mobilização de Araguaína, inclusive, nós ventilamos essa possibilidade ontem, Luiz Armando. A gente falava que o pessoal de Araguaína politicamente é muito forte, e agora o prefeito veio com uma caravana. Eu vi umas imagens ontem pela internet, ontem à noite, ele convocando o pessoal de Araguaína que morasse na região, que fosse lá fazer pressão, porque mexe nos interesses deles. Sim, também. Agora uma questão, já pensou se todo município do estado viesse fazer manifestação atrás do dinheiro do governo? Ia virar uma bagunça. Não é uma bagunça. Cada município já tem sua renda, já tem sua RPM. O governo já redistribui 25% do ICMS para eles, já manda 50% de IPVA para eles. Ele já tem as receitas próprias, ou seja, o município já tem suas receitas. Ou seja, o governo repassa as receitas, parte da arrecadação para eles. Eles têm o FPM, eles têm as receitas do Fundeb, então já tem as receitas dele. Agora, veja bem, agora imagina se todos eles vêm agora aqui como se o Palácio Araguaia, como se o governo tivesse um cofre de dinheiro, uma árvore de dinheiro para distribuir. Muito bem. Olha, e a gente está falando sobre a Assembleia Legislativa. Toda essa questão, claro, chama a atenção de todos os jornalistas, da comunidade, e nós estamos com o nosso companheiro Nilson Bittar, justamente lá na Assembleia Legislativa, porque além dessa mobilização toda da qual nós estamos falando, relacionado ao dinheiro, ao empréstimo, também tem mais gente importante na Assembleia. Hoje ele falava comigo, agora há pouquinho, falava comigo que o secretário de Estado da Saúde, né? O secretário de Estado da Saúde estava lá prestando contas sobre, aliás, o secretário da Saúde, né, cheio de problemas também nesses últimos dias. Nilson Bittar, você está me ouvindo? Eu pelo menos estou enxergando a sua careca linda aqui na nossa câmera. Pronto, Nilson? Agora sim. Ok, Paulo Albuquerque. Isso. Pois é, Paulo, porque assim, nesse momento, não tem destacar a discussão do plano presidente, o secretário no desafio, que teve aquela determinação da justiça, várias localidades, mas na área de saúde também, e aí a comissão faz a presença com deputado que nós vamos nomear agora. Mas aqui do meu lado, o deputado Paulo Mourão, que fala da importância dessa discussão, em que muitas autoridades, e é claro, né, a secretária, o secretário estadual de saúde, representantes do Ministério Público, também da Defensoria, marcam presença. Deputado Paulo Mourão, bom dia, Conecta.online ao vivo. Eu gostaria que o senhor discorresse mais a respeito dessa discussão hoje, nessa comissão, nesta manhã,
de quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Uma importante reunião onde o secretário de Saúde está tendo a oportunidade de apresentar em audiência pública o Plano Estadual de Saúde. E nós temos tido uma discussão muito priorizada nessa questão, porque é um dos gargalos graves do sistema de saúde estadual. O governo não tem conseguido, de forma atuante e eficiente, fazer um serviço de saúde pública que atenda à demanda da sociedade tocantinense. E nós precisamos entender o porquê. Um dos problemas alegados pelo secretário é justamente as escalas médicas. Temos um problema muito grave com a questão do compromisso ou da realização de forma ordeira e, como sempre é colocado, sobre os preceitos do Ministério da Saúde, número de horas trabalhadas. E a outra demanda que ele está colocando como algo também que precisa ser revisto é a despesa de pessoal. Hoje, a Receita da Saúde é comprometida, algo em torno de 86% da Receita da Saúde é comprometida somente com o pagamento de pessoal, mas 5% seriam as ações ajuizadas. Aí vem o que é de custeio, o que, na verdade, está sobrando para o investimento na área de saúde 0,2% dos seus recursos. É algo muito pouco para a demanda que tem do Estado. Isso deverá ocasionar esse ano um investimento na ordem mais ou menos de 20 milhões de reais somente. É muito pouco. É preciso, então, o Estado ter eficiência, o Estado cuidar da gestão como um processo de governança e sob uma ótica e visão mais ampliada. Nesse sentido é que nós estamos fazendo o debate, dando as nossas opiniões ao secretário, que precisa ter mais eficiência, precisa ter mais uma visão de governança sobre a aplicação e a busca de resultados e ações eficazes que possam estimular e melhorar a eficiência dos serviços públicos de saúde. Aqui hoje está presente a doutora Maria Roseli de Almeida, representante do Ministério Público, a doutora Denise Drummond, que é juíza federal, sempre muito empenhada, o doutor Arthur Pádua, hoje não está presente, mas uma pessoa muito comprometida, defensor público, e a Comissão de Finanças e Tributação, que se coloca à disposição de toda a área da saúde para que nós possamos, em conjunto, melhorarmos o resultado e a eficiência do Serviço Público de Saúde do Estado do Tocantins, porque a sociedade carente, principalmente a sociedade carente, vive muito excluída e abandonada sobre o atendimento de uma saúde pública com qualidade. É nesse sentido que nós estamos debatendo, buscando melhorar, inclusive, as receitas e um orçamento com melhor condições de aplicação e mais eficiência nessas aplicações, onde a Secretaria da Fazenda não faça tanta interferência nos recursos que são destinados à saúde, que possam ter prioridade na liberação desses recursos, e possam os hospitais, os médicos, os enfermeiros, os odontólogos, os nutricionistas, todos poderem cumprir o seu papel, que é de um bom atendimento e uma boa eficiência no resultado dos nossos serviços públicos. Bom, como o barulho aqui, Paulo, é um pouco ainda, atrapalha um pouco a pergunta que vocês estão para fazer, eu já emendaria uma outra pergunta para o deputado. Ontem, uma outra comissão, e aí o plenário lotado de populares, curiosos, autoridades, principalmente pessoas que vieram do norte do Estado. Como ficou e o que ficou definido e como está sendo discutida ainda essa demanda no que diz respeito a esse empréstimo, essa aprovação do Estado? A situação está praticamente concluída. Obviamente, com todas as observações que já fizemos, o desenquadramento do Estado sobre a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, contrariando, inclusive, a Constituição Federal no seu artigo 69, mas a Assembleia, por ampla maioria, decidiu fazer a autorização desses créditos operacionais, sem observar, inclusive, taxas de juros, são juros escorchantes. O CDI, que é a taxa que está sendo cobrada nesse momento, nesse empréstimo, representa 118% da taxa Selic. A taxa Selic agora é de 8,25%, então mais 18% vai dar aí a ordem mais ou menos aí de 9,8%, 10% serão cobrados, o que deverá ocasionar mais uma despesa para o ano de 2018 a partir de 70 milhões de reais só mais em juros para o nosso Estado. Pagar, o nosso povo pagar, isso vem mais impostos, isso vem mais ações que
vão dificultar a vida das pessoas e dos trabalhadores. E o mais grave, o Estado vai diminuir mais ainda a sua capacidade de investimento. Já é pouco. Hoje não representa 4% a capacidade de investimento. O último quadrimestre desse ano, o governo aplicou somente 1,2% da receita corrente líquida. É um Estado que está diminuindo a cada momento a sua capacidade de melhorar a sua economia, de aumentar o seu produto interno bruto, de melhorar a renda. É um Estado que está encolhendo-se economicamente. E aí ocasionando mais dificuldade. É o que nós vimos hoje, a falta de serviços públicos de saúde de qualidade, não temos. A falta de uma educação com qualidade, não temos. O serviço público de segurança pública com qualidade, não temos. Enfim, o Estado fica devedor ao seu povo. O Estado não consegue amparar a sociedade. É o reflexo quando nós temos uma má gestão, melhor dizendo, uma gestão sem compromisso com a eficiência, com a transparência. E isso não é somente uma resposta a essa atual gestão, mas o Estado vem já num problema muito sério. Desde 2008 a 2017, o Estado vem sobre uma situação de não compreensão do que é gestão, do que é governança. E eu lamento nós não termos uma discussão mais transparente sobre essa questão das despesas e dos empréstimos que o governo do Estado tem tomado ao longo de vários anos, de vários governos, comprometendo a saúde econômica do nosso Estado e a capacidade de investimento a cada dia diminuindo, obviamente obstacularizando o processo de desenvolvimento. Muito obrigado, deputado. Mas, para fechar, em rápidas palavras, como é que é a comissão retorna aos seus trabalhos, visitas que estava visando discutir com a comunidade, com a população, as principais demandas? Como é que fica essa nova versão aí, essa nova caminhada? Como é que estão esses planejamentos? Sim, a comissão ela conclui os seus trabalhos. Ontem nós fizemos uma reunião da comissão, prorrogamos os trabalhos até dia 20 de outubro. A pretensão nossa é dia 15 de outubro apresentar um relatório inclusivo de todas as visitas. As próximas audiências serão na cidade de Pedro Afonso, dia 21, e Tocantinópolis, dia 22 de setembro. A partir daí, os relatórios serão encaminhados a todos os setoriais. A conclusão prevista para dia 15 de outubro é a sua apresentação, para dar tempo ao governo do Estado estudá-lo, a fazer a revisão do plano plurianual, que deverá ocorrer dia 15 de novembro, a entrega do plano plurianual para a Assembleia, e o orçamento anual, a lei de orçamento público anual de 2018, para o próximo ano, ser aplicado esses recursos sobre base, obviamente, das observações e das discussões que tivemos na Comissão do Novo Ordenamento Econômico, Social, Político e Administrativo do Estado. Queremos agradecer ao deputado Paulo Mourão, que muito gentilmente, Paulo Albuquerque, Luiz Armando, deixa aí o plenarinho, ou seja, o plenário das comissões Kelly, Cristina, Pires, Maciel, para nos atender, e a discussão que continua. O plenário, para você ter uma ideia, continua lotado, essa é a imagem, nesse momento fala o deputado Zé Roberto. Essa é a imagem. E as autoridades da área da saúde que marcam presença aqui no plenário, aqui na Assembleia Legislativa. Falando ao vivo, a gente volta daqui a pouquinho, acompanhando, vamos tentar falar com o secretário Musafir, porque a movimentação é intensa, Paulo Albuquerque, Luiz Armando e Telenaldo do Conect.online. Ao vivo, Wilson Bittar, da Assembleia Legislativa, Conect.online, um jeito novo de compartilhar a novidade. Tá certo. Tá certo. Obrigado, Nilson Bittar, pela sua primeira participação no nosso Conexão deste dia 13 de setembro. Eu queria, inclusive, Luiz Armando, que você explicasse um pouquinho mais para nós todos. O deputado Paulo Mourão, que acabou de falar aí conosco, ele tomou uma medida interna para tentar, de alguma forma, dar mais uma esperneada nessa questão do empréstimo, não é isso mesmo? Ele entrou com um recurso regimental baseado em dois fundamentos. Aquela reunião de 2 semanas atrás, que varou a madrugada, sim, reunião conjunta o primeiro ponto é esse, reunião conjunta das comissões, pelo regimento, aquela reunião não poderia deliberar, ela poderia só apreciar, só discutir. Só discutir. Não podia definir. Para votar, teria que ser uma outra reunião.
Isso está no regimento? Está no regimento. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que ele, naquela reunião da comissão, ele pediu vista do processo e o presidente negou vistas ao processo. Negou pessoalmente, negou sem apreciação. E isso também contraria o regimento. Então ele entrou com esse pedido. Agora, a questão que se impõe aqui, talvez você já esteja fazendo essa reflexão, é o seguinte: ele faz esse requerimento agora, né, justamente para a própria comissão. Sim. Dificilmente vão tomar outra decisão. Não, mas aí vai ter que. Agora, de posse dessa decisão, ele pode tomar outra medida, inclusive judicial? Pode, porque claro, o regimento é para todos, não é? Pode, veja bem. Já aconteceu um fato semelhante. Marcelo Miranda, por exemplo. Marcelo Miranda, no ano, em 2013, 2014 foi a eleição, né? Sim. Em 2013, os deputados, o Tribunal de Contas mandou para a Assembleia Legislativa as contas dele com indicativo de rejeição. E aí o que aconteceu? O presidente da Assembleia na época era o Osíris Damaso, que ele estava no lugar do Sandoval. Então o que acontece? O Osíris colocou em votação a cassação do Marcelo em apenas uma sessão. E cassou, como se diz, rejeitou as contas de Marcelo. Com a rejeição, Marcelo ficaria inelegível. No apagar das luzes. No apagar das luzes, entendeu? E aí o que acontece? O Marcelo entrou na justiça, e a juíza, a desembargadora, inclusive a doutora Célia Regina, mandou voltar atrás. Por quê? O que aconteceu? A Assembleia tinha que votar em duas, o regimento determinava que teria que ser em duas votações. Uhum. E eles fizeram só em uma, assim, da noite pro dia. E aí voltou atrás, cancelou tudo, Marcelo foi candidato. É por isso que existe o regimento interno, né? Não dá para fazer tudo pela cabeça do presidente ou da mesa diretora. Não pode, tem o regimento. não pode. E mesmo os deputados em minoria, como é o caso bem claro aqui para nós do Mourão, que é o único que está contra esse empréstimo desde o início, ele acaba, de repente, não pode fazer. Utilizando essa ferramenta. Tem a lei, né? O regimento é em cima de uma lei. Exato. Então, assim, eles não podem. Às vezes eles fazem isso e ninguém questiona, mas se questionar, cai. Primeiro, esse negócio desse empréstimo, por exemplo, nós estamos falando de uma questão regimental, mas tem a questão legal, ou seja, o Estado descumpre a lei de responsabilidade fiscal. O governo, o presidente do IGEPREV já deu informação pública que o governo está devendo 1 bi e 25 milhões de contribuição não repassadas. Isso significa o quê? Que o governo, o não repasse de contribuição previdenciária, coloca o governo inadimplente com o governo federal, ele fica sem o cálculo. Então, e isso é motivo para não aprovar o empréstimo. É outro motivo para não aprovar o empréstimo. E colocaram uma pedra sobre isso. Colocaram. Aí estou colocando a pedra também sobre a questão do salário do servidor, do que o governo gasta com o servidor, que está muito acima do permitido pela legislação. Então, assim, o governo está cheio de problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Os deputados sabem disso. O TCE informou oficialmente para o Legislativo que o governo está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Mas os deputados estão aprovando esse empréstimo. O que deixa a gente preocupadíssimo é que são 24 deputados e 23 estão fazendo ouvidos de moucos. Eles estão atrás do dinheiro. Veja bem, eles estão endividando o Estado em mais 739 milhões de reais, ou seja, quase 1 bi. O Estado já deve 2,8 bi de dívida contratual, falando contrato com o banco. Sim. Não estou falando de dívida consolidada, não, que incluindo precatório, direitos não pagos, negociação com o INSS, essas coisas todas. O governo tem tudo atrasado, né? Mas os deputados aprovam, porque eles estão atrás do dinheiro, ou seja, de quem vai pagar assim? Um dinheiro que não vai ter retorno, porque quando você quer tomar um empréstimo no banco, para que você tomar um empréstimo, ou você paga as contas que você deve, ou então você investe num negócio que vai ter o retorno. Você pagando as contas, você vai deixar de pagar juros. Você investir num negócio, você vai ter dinheiro para poder pagar as prestações. O que o governo está fazendo? Nem uma coisa nem outra. Está fazendo mais dívida, tomando mais dinheiro emprestado para jogar em quê? Em obra. A situação não é bonita, não. São 10 horas e 30 minutos. A gente faz um rápido intervalinho. Tem como puxar os nossos comerciais aí, Luan? Bom, um rápido intervalo para o nosso apoio cultural.
e nós já voltamos trazendo muito mais informações, inclusive com o retorno do Nilson Bittar lá da Assembleia Legislativa, porque além dessa questão do financiamento, tem também um destaque importante para a gente fazer ainda. Hoje tem um pessoal de Araguaína que está lá com a faca nos dentes, literalmente, quase que literalmente falando, né, com a faca nos dentes, para tentar, de olho nessa distribuição aí, eles estão se sentindo prejudicados e daqui a pouco a gente explica para você. Agora eu quero ver como é que eles vão fazer, né? Porque isso já foi aprovado numa sessão das comissões. Será que vão fazer outra sessão de comissões, voltar com a questão em pauta? Ou vão tomar no dedaço? Tem horas que os técnicos da Assembleia Legislativa, aliás, não só dessa, mas de outras também, eles devem ficar apavorados, né, com as decisões políticas que tomam os políticos. Pois é, né? São técnicos competentes. Exato, a gente sabe que está errado. As pessoas sabem. Eu conheci uma assessora jurídica que ela estava há muitos anos numa Câmara Municipal de um dos nossos municípios do interior, que só tomava as decisões conforme o presidente decidisse. E tentava, e a gente sabe que no direito, eu não milito, mas a gente estudou, a gente sabe que no direito sempre existe N possibilidades para tentar algumas alternativas, algumas saídas, pois ela tentava de todas as formas não desagradar o presidente. Isso é extremamente perigoso, claro, né, que Luiz? Claro que é. Porque os técnicos paga para assessorar. Até para dizer que está errado, né? Não é para puxar saco. É para dizer que está errado. Olha. Veja bem, olha essa situação do presidente aí segunda-feira, o que se descobriu na terça. Descobriu-se na terça que o Ministério Público, Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, já tinham recomendado à Assembleia a cancelar aquelas compras na mesma segunda-feira. Aí à noite a assessoria do presidente da Assembleia fez divulgar como se tivesse sido uma decisão de austeridade do presidente. Vamos lá, um rápido intervalo e nós já voltamos. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A Inovatec oferece uma grande oportunidade de salas comerciais no centro de Palmas. O Palmas Business Center é um empreendimento localizado no coração da cidade, com uma moderna arquitetura e a apenas 200 metros da Avenida JK. Disponibiliza de 3 elevadores e hall de entrada, com recepção de identificação para visitantes e sala de reunião. Salas com múltiplas opções de tamanhos e com pé direito duplo, proporcionando mais espaço e maior valorização. Não perca essa oportunidade. Sua empresa com o dobro de espaço e conforto. Inovatec, construindo sonhos. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Voltamos com o nosso programa Conexão Online, a Polícia Civil trabalhando na região sul do estado, mais especificamente no município de Dueré. A investigação da polícia possibilitou a prisão de um homem acusado de roubar gado. Roubar gado, né? Abigeato, como se fala, né? O termo é esse, né? Abigeato. Roubando gado. O Raimundo Alves, de 48 anos, foi detido, então, por furto de gado lá na região de Dueré. Motivado o furto de uma vaca na zona rural. Os caras roubam para matar e para vender a carne, né? Numa situação de crise dessas. Dois crimes, né? O crime de roubo, né? E o crime da vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Vender carne nessas condições, né?
Então tá aí a polícia trabalhando, né? A delegada Eliane Pereira, que estava nas investigações, diz que o sentido agora é continuar investigando, porque há suspeitas, né, de que possa ter mais gente envolvida aí nesse crime de abigeato lá na região sul do estado. Pois bem, Brasília, nós já falávamos, Brasília e toda a atenção voltada hoje para o depoimento do presidente Lula. Lula vai mais uma vez diante do juiz Sérgio Moro para, num outro processo, tentar dar as suas versões. Complicou bastante a situação do Lula depois da fala do Palocci ou não? Porque o momento é outro. Ele já andou pelo Nordeste, fez caminhadas, fez um pouco de política. Estou comparando com aquele primeiro depoimento que ele deu. Agora ele vem mais fragilizado ou vem mais fortalecido? Qual que é a tua expectativa, Luiz? Complicou a vida dele, claro. O Palocci deu detalhes, né, das transações dele com a Odebrecht, né? Então, não tem nenhuma dúvida, piorou a situação de Lula e muito. E olha que ele já responde umas 9 ações penais, né? Então, agora, essa decisão, a questão do Palocci explodiu no colo dele, né? Porque o Palocci era considerado o homem forte do governo dele e do governo da Dilma. E o Palocci abriu o jogo. Juntando a questão do Palocci com a questão do Funaro e com o Joesley, um abraço para o Lula, ou seja, agora ele vai torcer para os prazos processuais não correrem rápido, né, como correu com essa ação e ele se garanta para a eleição, né? Essa ação dele com o Sérgio Moro foi rapidão para o Rio Grande do TRF. Ele já tem na massa de mira, que é aquele que está em Porto Alegre. Ele já é condenado. Sim, mas ainda assim, hoje ele não está inelegível. Né? Vamos pensar na possibilidade de eleição em 2018. Né? Essas outras condenações, se vierem, elas entram na fila. Entram na fila, claro. Dificilmente uma vai atropelar aquela que está em Porto Alegre. Tá na frente, né? Mas o problema é o seguinte, que o Moro tá andando rápido com as ações contra Lula, né? Isso está muito claro, né? Por que será? Por que será, né? Então, assim, e se ele for julgado em segunda instância, lá no condenado, for mantida a condenação em Porto Alegre, que eu acho que vai manter, e aí ele vai ter que lutar para ser candidato, vai ter que discutir com o STF, né? Uhum. A possibilidade de aquela ação porque o STF está discutindo uma ação constitucional para decidir definitivamente se a pessoa condenada em segunda instância vai presa, né? Ou seja, porque hoje pela Constituição não, hoje você pode recorrer até, né? Ou seja, aquela presunção de inocência, né? Até sendo transitado em julgado. Mas o Lula pode estar correndo perigo mesmo, porque é muita coisa ao mesmo tempo, pode surgir uma comoção aí e a justiça pode agilizar, pensando justamente nisso, nessa insegurança jurídica, né? E, na verdade, é muito roubo, né? Demais. Impressionante. O Joesley já estava preso, o Wesley acabou de ser preso hoje pela manhã, e agora a dupla está fechada, né? Fechada, a dupla está fechada. Mas eu acho que sai logo. Sai logo. Você já falou sobre isso ontem. Nós voltamos para a Assembleia Legislativa, lá Nilson Bittar. Nesse momento está com mais um integrante da Assembleia. Estou vendo aqui o deputado Eli Borges. Nilson Bittar, quais são as informações? Pois é, Paulo, nós estamos, como você já disse aí, nós estamos neste momento aqui numa sala VIP, ele também, muito gentilmente, deixa ali o plenarinho para nos atender, né, sempre muito solícito, o deputado Eli Borges, e fala para a gente deste encontro hoje, né, em que Ministério Público, Defensoria Pública, médicos, enfermeiros, bom, pessoal ligado à saúde vem para participar dessa comissão, dessa discussão do Plano Estadual de Saúde. Deputado Eli, quantas anda e como é que o senhor está avaliando essa discussão? Conecta.online, bom dia, obrigado por nos atender. Olha, eu estou avaliando de forma positiva, mas eu percebo que é um assunto repetitivo. Por exemplo, desde 2013, a capacidade de investimento da saúde é 0,2 e nada foi feito para a gente aumentar isso. Isso é muito pouco dinheiro no universo da demanda do Estado. Então, é preciso fazer uma gestão mais forte para aumentar a capacidade de investimento, porque em 2016, o Estado gastou 1 bilhão e 91 milhões com saúde. E outro aspecto que me chamou muita atenção, que no ano de 2000, nós tínhamos em média de 2,17 profissional por 1.000 habitantes. Isso passa a 6 funcionários por 1.000 habitantes. Ou seja, percebe de qualidade, sobretudo num tempo que o Estado já tem mais infraestrutura, certo? E no Tocantins nós tivemos um aumento aí de
195% nessa questão, quando na média nacional aumentou apenas 85%, esse percentual de pessoas que atendem e pessoas que são atendidas. Ou seja, nós temos muito mais gente atendendo, menos pessoas. Então, essa matemática revela como o quadro econômico do Estado precisa ser rediscutido. O Goiás, por exemplo, ele gasta menos do que o Tocantins e as notícias dizem que atende com melhor qualidade. Eu percebo a boa vontade do secretário. E questionei também a questão da interferência do judiciário, que é muito positiva. Mas, às vezes, o judiciário não tem a visão do paciente que precisa ser atendido mais, por mais que chegou no segundo momento. Então, é preciso também discutir esse ponto. Mas aqui, o secretário faz um clamor ao parlamento e se pedir ajuda, porque ele mesmo tem a percepção de que a Folha é o grande gargalo da saúde do Estado do Tocantins. Consome em torno de 90% dos recursos desse 1 bilhão e 91 milhões de reais. Ô, Luiz, Paulo, o deputado Eli vai nos dar mais aí 5 minutinhos, se você tiver alguma pergunta, ele agora nos ouve, mais tranquilo, fique à vontade. Então, é uma questão. Eu acho que o Tocantins, aliás, eu vim debatendo isso já agora no 4º mandato, que é uma discussão que tem sido feita, sobretudo nessa questão de funcionalismo, como coxa de retalho. Uma ação de um setor do funcionalismo vem aqui, faz a sua demanda e leva. Aí outro vem, faz a sua demanda e leva. E no meu primeiro mandato aqui na Assembleia, eu já vinha dizendo, é hora de fazer um projeto para todos e não fazer uma ação de governo atendendo como coxa de retalho. E o resultado disso é o que nós vemos hoje. Existem pessoas que estão ganhando muito mais acima da média nacional. É o caso, por exemplo, dos médicos e dos enfermeiros, e de vários funcionários da saúde, eu tenho todo o respeito por eles, e outros que estão clamando por um salário baixíssimo. Então, o Tocantins está gastando todo o seu recurso com folha e tem milhares, a maioria está ganhando muito pouco, e uma minoria está ganhando muito, mas muito que está comprometendo a folha do Estado, e aí já falo também em outros setores do Tocantins, como educação, como a questão da segurança, etc. Muito obrigado. Paulo Albuquerque, chegando já ao final do nosso Conecto.online, agradecendo ao deputado Eli sempre pela presteza, e a gente continua acompanhando a movimentação aqui na Assembleia Legislativa. Falando ao vivo aqui da Assembleia, Nilson Bittar para o Conecto, um jeito novo de compartilhar. Muito obrigado, deputado Eli. Eu que agradeço sempre vocês solistas, o Conecto.com, e a minha admiração e respeito pela qualidade, pelo nível das perguntas, pela forma propositiva que promove os debates. Muito obrigado. Falamos ao vivo, Paulo Albuquerque, segue com você, Luiz Armando e a todos aí do Conecto no estúdio. Os companheiros aí que se mobilizam para essa transmissão ao vivo, eu volto com o Luiz Armando, chamando a atenção para uma outra informação, Luiz. Michel Temer no Tocantins. Pois é, o senador Vicentinho Alves fez a informação geral aí, comunicou, né, que o presidente Michel Temer e o ministro da Infraestrutura, da Infraestrutura estariam aqui em Palmas, em Tocantins, amanhã, quinta-feira, né, para o lançamento das obras da ponte Xambioá, entre Xambioá e São Geraldo, ali no Araguaia, né? Uhum. É uma ponte muito importante ali precisa demais mesmo da ponte. Agora, o problema aí, assim, é que eles estão tratando a questão de forma meramente eleitoral. Por quê? Ora, essa ponte está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma obra que está sendo questionada na Justiça. Ou seja, há a possibilidade de nem acontecer. Agora, seja, né? Imagina, eu acompanho esse caso desde 2009. Essa ponte veio desde 2009, desde a época do governo de Gaguinha, era o governador do estado. Ou seja, na época, o DENIT fez uma avaliação técnica, disse que a ponte custaria 240 milhões. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal descobriram um sobrepreço de 35%.
Ou seja, era 74 milhões de sobrepreço. Então a questão foi para a Justiça, o Ministério Público Federal, Justiça Federal, e essa questão aí teve cancelar a licitação, fizeram outra licitação, mais irregularidade, e os concorrentes entraram na Justiça. Então está correndo essa questão, ou seja, a obra está suspensa por uma liminar. Até a semana passada eles estavam tentando derrubar essa liminar lá no Supremo para que pelo menos pudesse fazer o lançamento da obra. Então, um lançamento completamente eleitoreiro, ou seja, estão anunciando o Michel Temer lá. O Temer também está querendo fugir de Brasília, qualquer coisa que chamarem ele fora... Não, mas eu vejo pelo contrário, assim, é muita quizumba pro Temer sair de Brasília, entendeu? Veja bem, ontem já surgiu essa acusação o ministro do Supremo abriu outra investigação contra ele, né, o Luiz Roberto Barroso. Então, assim, é muito provável ele afastar-se de Brasília. E não é nem bom para ele, nem para o Tocantins recebê-lo. Agora, veja que coisa. Nessa esteira, 2 deputados da base governista fizeram uma propositura na Assembleia Legislativa para conceder o título de cidadania a Michel Temer e a Helder Barbalho. Helder Barbalho, que está sendo acusado também de ter recebido 1,5 milhão de propinas da JBS e de ter pedido 30 milhões da Odebrecht. O Helder é o filho do Jader. É o filho do Jader Barbalho, que foi preso aqui. Lembra daquele que ele veio aqui? O Jader já foi preso. O doutor Alderico, aqui, o juiz federal, determinou a prisão dele. Ele foi preso em Belém, trazido para cá. Eu lembro da foto desse com o livro, das gemas e tal. Então, veja bem. Então, esse é o filho dele também, pelos deputados governistas, merece ter o título de cidadania tocantinense, né? É um desvio, agora veja bem, o título de cidadania é um título, é uma honraria que a população concede ao cidadão tocantinense. Honraria merece quem tem honra, quem causa nos honra homenagear. Certo? Como será que causaria honra à população tocantinense homenagear um presidente acusado de roubo? Por exemplo, ontem, naquele quadrilhão do PMDB, há indícios de que ele teria manipulado 31 milhões de propinas. Então, que honraria, como o tocantinense sentiria-se honrado em ter um cidadão desse como seu concidadão? Assim, os deputados agem com esse negócio de cidadania como se fosse uma atribuição, uma prerrogativa deles, pessoal. Não olha para o lado, não vê ninguém, ele esquece que ele está representando. Exatamente, como é que você consegue, justamente nesse momento, assim, vai ser puxar saco, assim, não é que o parta, e com uma atribuição legislativa. 2 questões importantes aí, então, para você refletir junto conosco. A questão da ponte de Xambioá é uma necessidade. Ninguém que conhece aquela região tira a importância dessa obra, né, Luísa? Claro que não. Porque ela une, né, 2 comunidades, 2 estados, ela abre N possibilidades para desenvolvimento, tanto para o lado tocantinense quanto para o lado lá do Pará. Né? E a gente está aí nessa luta há quantos anos? Há muito né? tempo. A comunidade, especialmente a comunidade do extremo norte, aqui de Araguaína para cima, mesmo de Xambioá ali, ela torce por essa obra há tantos anos e agora, como o Luiz trouxe aqui para nós, desde 2009 se arrastando na justiça. Sim. Com relação às possibilidades. O sobrepreço, para você que não sabe, já é uma malandragem, né, Luiz? Claro. Já é um preço a mais. Preço a mais, que quem fiscaliza vai ver, não, tá caro, isso aqui não tá certo, esse preço não tá correto. Então é aquela velha história. Essa é a questão mais importante, que acaba redundando nessa outra, que a vinda do presidente, de repente, saltou os olhos de 2 camaradas aí que quiseram, ou que estão querendo, ou que estão pretendendo, de alguma forma, tirar algum proveito. Eu não sei que proveito político tira no momento desse. Não, grava filmagem lá para a campanha eleitoral, nós trouxemos a ponte, entendeu? Essas coisas, e joga na campanha eleitoral com o presidente. Eu tô falando desses caras querendo dar título de cidadania. Sim, não é puxa-saquinho mesmo. É puxa-saquinho do governador que deve ter pedido para fazer uma mesura com o Temer e com o ministro, com o Helder Barbalho, fazer aquelas coisas, porque eles são do PMDB. Então, veja bem, ambos são do Michel, tanto o Michel como o Helder são do PMDB. Ou seja, o PMDB tem crise de roubalheira institucional e tudo. Então, o governador do estado, na semana passada, ele disse que bate no peito que ele tem um governo federal decente. Você lembra disso? Lembro. Pois é, então assim, na verdade ele quer fortalecer o PMDB com essas bobagens. Isso não vai mudar o sentimento popular. Vai ser difícil, viu? E olha, devia fazer uma meia-culpa. E era para ser uma transição, né? Assim, claro. Toda a ideia, e o próprio Temer incorporou isso, discursos saíram nesse sentido. Olha, nós vamos fazer um governo de transição, vamos fazer as medidas necessárias para que o Brasil se realinhe, né? Essa era a ideia. Só que quando começaram a mexer no passado,
Por isso que eu digo, desses políticos antigos aí, dá para contar nos dedos se é que a gente consegue uma mão cheia de gente que não esteja enrolada, viu, Paulo, assim, tanto governo como política é bom senso. Na vida da gente tudo é bom senso. Sim, claro. Né? É bom senso. Não adianta você forçar a barra, não adianta você dizer que é uma coisa e dizer que... Não adianta, entendeu? Na hora a população percebe o que é certo, o que é errado, né? Não tem como, né? Então, assim, e o governo continua com essa coisa aí. Assim, na verdade, eles estão querendo fortalecer o PMDB. Aqui no Estado, uma bobagem. Seria melhor o governo, por exemplo, e o PMDB do Tocantins ficar na dele, quietinho, esperando passar essa situação. Porque qualquer coisa deles não vai mudar esse panorama. Não. Eles não vão mudar, refutar essa verdade com essas coisas, com doce. Um golpe contra a cidade é o que o prefeito de Araguaína veio dizendo para Palmas, de ontem para hoje, concedendo entrevista, indo para a imprensa, indo para as redes sociais, gravando vídeo, fazendo todo aquele trabalho de marketing, né, em relação a esse assunto. Diz que estão dando golpe contra a cidade de Araguaína. O assunto é mais ou menos o seguinte: estava na previsão dos 400 e tantos milhões, uma verba de 40 e tantos para construir um trecho de uma rodovia. É isso mesmo, né, Luiz? É, sim. Aí nesse negócio de fatiamento, nessa votação, pegaram esse dinheiro. E aí, mesmo os deputados de Araguaína... Araguaína tem 5 deputados, até mesmo os deputados de Araguaína acabam ficando numa situação difícil. Agora é interessante você ver, a Valderez está com os manifestantes hoje. Mas a Valderez participou da reunião de divisão, ela é líder do governo. Você está entendendo? A falta de nexo. Não tem nexo, tá entendendo? Veja bem, ela foi favorável, ela estava lá, ali do governo, defendeu a divisão, concordou com tudo naquela sessão da madrugada. E agora, depois da reação da população, ela está lá com os manifestantes. E ontem era para ter decidido isso, não decidiu, foram até a tarde da noite e não decidiu nada. Por quê, hein, Luiz? Já é na verdade, os deputados devem estar tentando encontrar uma saída para contemplar o Ronaldo Dimos e Araguaína. São 170 mil o Ronaldo Dimos representa 170 mil pessoas. E eles têm 100 mil eleitores. E eles têm um problema, porque o Ronaldo Dimas está, pelo que as informações que a gente tem, está bem na foto com o povo de lá, não tá? O Dimas está fazendo o papel dele, de reivindicar. Sim, claro. Ele tem que fazer. Os deputados ainda não fazem. O deputado ia falar, não, nós não temos nada com esse negócio de empréstimo, quem tem que decidir é o governo, é o executivo, é a lei, o executivo que vai ter que executar. Olha, ontem uma notícia triste foi essa do incêndio do Colégio Militar. Os alunos acabaram sendo liberados. O incêndio aconteceu no início da tarde, né? O Colégio Militar não teve assim... Eu estou vendo até algumas imagens aqui publicadas nas redes sociais. Também tem uma imagem publicada no site da Roberta Thun, em outros sites também. Foi um princípio, mas que na verdade acabou causando aí um temor, uma preocupação muito grande. Acredito que os pais também acabaram de alguma forma preocupados, porque tem muita gente estudando naquele colégio militar. Eu moro ali nas imediações, é uma nuvem figurativa. É um bom colégio. É uma nuvem de menino, adolescente, jovens passando na frente da minha casa todo santo dia, ida e volta. Então, ou seja, é muita gente envolvida e, claro, a preocupação vem. Dizem que a fumaça, dizem que o fogo deve ter surgido de um problema de ar-condicionado. Tem muita criança lá, né? Tem crianças também, mas ali já é mais segundo grau, né? Qual deles? Lá de baixo? Não, aquele lá de onde era o do colégio, norte ali, onde era o estadual. É adolescente, é segundo grau. Então, menos mal, né? Que se fosse crianças menores, a gente até ficaria certamente ainda muito mais preocupado do que ficamos. Mas, de qualquer maneira, além dos prejuízos materiais, nada mais. E os prejuízos do meio ambiente também, né? Porque a gente já vem se debatendo com esse problema de secura, de queimada. Olha, essa manhã eu amanheci com sangue dentro do nariz. E é uma situação comum, e acredito que não seja só minha, né? A gente está o ar seco, o ar-condicionado, à noite, você acaba passando por uma série de problemas com relação à saúde. Então, mais esse fator aí para atrapalhar, infelizmente, o nosso ar da capital. Bom, são 10 horas e 55 minutos, 10h55, nós estamos encerrando um pouquinho mais cedo o nosso programa. Hoje, a não ser que você tenha mais algum destaque, mais alguma coisa para ser tratada, Luiz Armando? Tem um negócio, dois assuntos aí, né? Então vamos lá. Primeiro a barbeiragem nacional da Thaídes, né? Moço do céu, o que é aquilo? A Thaídes pega a relatoria da comissão contra a JBS e vai encontrar com o presidente Temer no final de semana. E agora ele nomeou, né? Eles nomearam o Carlos Marum. O Marum, né? Que é a tropa de choque do Temer. Do Temer e do Eduardo Cunha, né? E é relator, né? É relator. Imagina a situação. O Ataídes, que sempre. O discurso dele é da ética, da moral, Foi pro chão. Foi pro chão, mas. Entendeu? Ele todo um pepino. Isso aí revela
pelo menos para mim, duas coisas. Primeiro, falta de experiência, muita falta de experiência, e outra, uma tentativa para tentar se dar bem. Eu acho que ele só teve essa ida ao Temer, me desculpe, né? Mas ida ao Temer, assumir essa coisa e já fazer um conchavo com o governo para tentar tirar algum proveito, pelo amor de Deus. Eu acho que está aí midiático. Eu acho que ele assim, essa questão de como ele é novo em política, essa questão de Senado, de presidência, deslumbrou ele, entendeu? Imprensa nacional, deslumbrou. E aí, com esse deslumbramento, ele é fácil de ser manipulado por quem já está lá há mais tempo. Claro. Então, na verdade, esse pessoal que está há mais tempo lá prefere essas pessoas para assuntos desgastantes. Eles manipulam, ficam por trás, o desgaste fica outra pessoa. E no caso da Thaídes, as pessoas do perfil da Thaídes, acham importante estar dando entrevista para a Folha de São Paulo, para o Globo, mesmo que de forma negativa. Importante aparecer. Importante aparecer, entendeu? Aquele negócio de novo na casa, né? Agora, para ele pegou muito mal. Pegou muito mal. E outra coisa, a imagem do Tocantins acaba de alguma forma também recebendo a carga negativa disso tudo, né? Porque ele é senador, é o senador da República, claro, mas representa o estado do Tocantins. Todos os telejornais de ontem disseram que a comissão é uma palhaçada. Uma palhaçada, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então ele ficou como um fantoche, marionete ali. Dois parlamentares membros já inclusive pediram para sair. Eu imagino que outros também possam ter esse mesmo tipo de atitude, o que de certa forma coloca uma pedra, sepulta essa comissão, que teria tudo para ser uma comissão importante, né? Sim, nesse momento. Mas a ideia inicial da comissão era detonar isso do PDS, né? Sim. E livrar o Temer, né? Então agora não tem credibilidade nenhuma isso mais. Não é verdade? Agora, o outro assunto do dia aí que a gente podia até, que eu acho interessante, o tribunal amanhã vai julgar aquele negócio aquele pedido daquele procurador para afastar o Amasta, né? Amanhã vai ter esse julgamento lá. Na verdade, é uma ação de calúnia, injúria e difamação, e que depois o procurador pediu a partir dessa ação... Servidor do município, procurador concursado e tal. Exato. E aí ele pediu, é adversário do Amasta, né? Ou seja, eles têm uma quizumba já há algum tempo. Desde aquela época que o Amasta regularizou aquela questão dos procuradores, ou seja, tinha muitos procuradores que foram nomeados, precisaram do curso para analista. Abaixo. Abaixo, por exemplo, analista não precisa ter OAB. Certo? E o procurador, mas por aí, o procurador precisa, tem que ter. Né? Então, assim, aí eles foram promovidos a procurador sem um curso público. Não pode. Então, muitos ficaram como procurador durante algum tempo. O Amasta não fez isso. Não, a Amasta cortou isso. Cortou. É inconstitucional. Sim. Primeiro é o seguinte, porque você não pode mudar de cargo na administração pública sem concurso. Com certeza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o procurador é diferente de analista. Agora, o procurador tem que ter OAB, analista não precisa. Agora eu fico preocupado, Luiz Armando, porque isso aí é uma pontinha do iceberg. O que há de gente malandra dentro dos governos tomando medida que não pode. Aí o que aconteceu? O Amasta cortou isso através com um decreto. Aí ele errou. Porque, tem que ter sido lei. Tem que ser lei. Ou então entrar na justiça. Sim, para derrubar na justiça. Aí depois o Amasta corrigiu e entrou na justiça. Mas ele ficou a pendenga desse procurador até hoje. Ele foi um dos beneficiados ou não? Foi. E aí veio a questão também do Prêmio Palmas, que esse procurador também foi indicado. Foi presidente. Então aí misturou tudo. Ele foi indicado pelos servidores para fazer parte. Então, e aí o Amasta já estava de birra. Exato. Então, veja, aí essa questão tá aí. Então sei que ele entrou na justiça. Mas ele entrou na justiça. Por calúnia, injúria e difamação. É crime, é penal, então. Penal. Mas aí que tá. A explicação é o seguinte, a lei orgânica imagina. A lei orgânica do município de Palmas, ela foi feita em 1990. Na verdade, foi o Siqueira que fez a lei orgânica do município de Palmas, né? Ditou para alguém escrever. Exato, porque os vereadores é tudo de Taquaruçu, eu conheci eles todos, praticamente analfabetos. Eu cheguei aqui no município. Então você nem sabia como era direito o vereador de Taquaruçu. Então o Siqueira que fez essa lei orgânica. Mas Siqueira não incluiu isso. Na administração de Raul Filho, os vereadores, o presidente Arivori Lira, os vereadores mudaram essa lei orgânica e incluíram que o prefeito será afastado automaticamente das funções se responder qualquer ação penal. Então, assim, isso é ilegal. Só responder. É só qualquer ação. Qualquer ação penal. Qualquer ação penal. Isso é um absurdo. Né? Não é que o cidadão comum resolve abrir uma ação penal contra o prefeito, ele já é imediatamente afastado. Se for aceitar a denúncia, ele já está afastado. Então, olha a situação. Isso é legislação penal, eles não podem. Os vereadores não podem legislar sobre lei penal, não tem como, é Congresso. Vira bem. Então, assim, olha a situação. O Marcelo Miranda
Ele responde a uma quantidade de processos no STJ, STF, inclusive ações penais. Se valesse para ele... Imagina, está afastado do cargo. Veja bem, é um negócio muito doido. Então, assim, e aí, isso está lá na lei orgânica. E aí o procurador de Palmas, o Crisipo, que é irmão do ex-presidente do TCE, Severiano Costa Andrade, entrou com um pedido para que a Masta, em cima desse artigo inconstitucional da lei orgânica, para que a Masta fosse afastada do cargo. E a tua expectativa é que nesse julgamento... O tribunal vai zerar, né? É claro, eu vou afastar um prefeito de uma cidade de quase 3 mil habitantes, um orçamento de 1,3 bi, porque o cara é acusado de injúria, calúnia e difamação. Não tem nexo, é ilógico. Mas o procurador fez uso do direito dele. Agora tem que. Os vereadores da cidade de Palmas precisam dar uma olhada nesse orgânico e reformar, né? Claro. Primeiro que foi feito. Será que foi feito tudo de novo ou só tem essa emenda do Ivori, da época do Ivori? Nossa, tem muitas emendas, tem emenda para danar. O vereador ganhando o que ganha, numa capital como a nossa, uma capital rica, uma capital modelo. Gente, pelo amor de Deus, monta uma comissão e começa a trabalhar essa lei orgânica. Essa emenda que incluiu essa questão, ela é de dezembro de 2006. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito louco. Mas tanto os vereadores como os deputados, diariamente eles criam leis inconstitucionais. E ninguém reclama. Tchau pra você, até amanhã. Tchau, Luiz. Bom dia. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A Inovatec oferece uma grande oportunidade de salas comerciais no centro de Palmas. O Palmas Business Center é um empreendimento localizado no coração da cidade, com uma moderna arquitetura e a apenas 200 metros da Avenida JK. Disponibiliza de 3 elevadores e hall de entrada, com recepção de identificação para visitantes e sala de reunião. Salas com múltiplas opções de tamanhos e com pé direito duplo, proporcionando mais espaço e maior valorização. Não perca essa oportunidade. Sua empresa com o dobro de espaço e conforto. Inovatec, construindo sonhos. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.